Se você achou, diga bem forte, amém. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem que tinha um administrador. Diga comigo, administrador. E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Diz o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores, o seu senhor disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam também nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esta é uma parábola muito interessante. Cada parábola que Jesus ministrou tinha um único objetivo, e esse objetivo era poder trazer a revelação do reino dos céus. É por isso que em todas as parábolas ele diz: o reino dos céus é semelhante a. Ele estava trazendo uma interpretação do reino dos céus, traduzindo o que de fato é uma realidade nos céus, numa linguagem em termos de figuras, pintando imagens na mente das pessoas. Quando você pinta imagens na mente das pessoas, você consegue capturar a atenção e consegue passar um conceito de uma maneira muito mais efetiva e prática do que se você usasse apenas as palavras. Jesus está falando em parábolas, e ele fala nesta parábola de um caso muito especial. Nesta noite eu quero ministrar uma palavra que eu creio é uma palavra necessária para os nossos dias, e o título dessa palavra é: o dia em que Deus aplaudiu. O dia em que Deus aplaudiu. Mas como assim o dia em que Deus aplaudiu? Jesus disse que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então há atividades nos céus que muitas vezes nós perdemos de vista, até pelo fato de nós não termos uma visão aberta do que está acontecendo. Mas nesta parábola Jesus mostra que algo aconteceu nos céus, e os céus se manifestaram, os céus demonstraram um tipo de atividade. Os céus se manifestaram por causa do que aconteceu, por causa do que é retratado nesta parábola, e nós vemos que Deus aplaudiu. Agora, nessa parábola você tem a figura de um homem rico, você tem a figura de um mordomo infiel. O homem rico, o dono das riquezas, é tipo e é figura de Deus. Então essa parábola revela realmente o coração de Deus. E vemos que nesta parábola acontece algo. O mordomo, que tinha toda a supervisão dos bens, das posses desse homem rico, ele é demitido. Esse mordomo é achado infiel. O mordomo não tinha sido fiel na sua administração, na sua gestão. E é interessante porque fala que ele tinha dissipado os bens, ele tinha desperdiçado, ele não tinha sido fiel na sua gestão. E vem a demissão. Deus demite o mordomo infiel.
A figura do homem rico é a figura de Deus, a figura do mordomo é a figura na qual você e eu estamos representados. Deus demite pessoas. Às vezes nós perdemos isso de vista, mas Deus demite pessoas. E que tipo de pessoas Ele demite? As pessoas infiéis, as pessoas que desperdiçam os recursos. E vemos que vem a demissão da parte de Deus, mas acontece algo nesta parábola que sempre me chamou a atenção. Por anos e anos eu queria entender o porquê da reação do homem rico perante a atitude que o mordomo infiel tem depois de ser demitido. O que aconteceu? Uma vez que foi demitido o mordomo infiel, ele faz algo, ele usa de uma estratégia, ele segue um passo a passo que provoca algo no homem rico. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Vamos ver que foi o que aconteceu. Quando ele se viu demitido, a primeira coisa que ele diz: o meu senhor me demitiu. Mas ele não aceitou a demissão como uma vítima. Você já reparou que a maioria das pessoas tem uma mentalidade de vítima, que quando algo acontece sempre colocam ou transferem a responsabilidade em outras pessoas? Esse mordomo infiel, ele assumiu a sua responsabilidade. Quando ele foi demitido, ele não disse: o meu senhor me demitiu porque ele é injusto, ele é um explorador. Ele não murmurou contra o seu senhor, senão que ele assumiu a responsabilidade e ele diz: o que eu farei? O que eu vou aplicar como estratégia depois de ter sido demitido? Ao invés de reclamar do seu senhor, ele se fez responsável. Diga comigo: autorresponsabilidade. Mais uma vez, diga: autorresponsabilidade. Ele não se vitimizou do que tinha lhe acontecido, senão que ele se assumiu como protagonista do que poderia acontecer. Você não é vítima do que lhe aconteceu, você é protagonista do que você vai fazer acontecer. Eu quero repetir isso: você não é vítima do que lhe aconteceu, você não controla o que lhe aconteceu, mas você determina o que você vai se tornar com o que lhe aconteceu. Ele não se assume como vítima, senão que ele entende que ele podia ser protagonista do seu futuro. Deus está na procura de pessoas que assumam a sua responsabilidade, pessoas que não tenham uma mentalidade de vítima, senão que sejam protagonistas do futuro. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não é vítima do seu passado, você é protagonista do seu futuro. Mais uma vez, diga: você não é vítima do seu passado, você é protagonista do seu futuro. A primeira atitude que ele teve foi assumir a sua responsabilidade. Ele se assumiu como responsável. Ele não colocou a culpa, ele não reclamou, ele não murmurou, senão que ele disse: eu tenho que fazer algo, eu preciso agir, eu tenho que assumir a responsabilidade. Eu não sou vítima de ter sido demitido, senão que eu sou protagonista do que vai acontecer. Veja que a atitude dele foi totalmente diferente a atitude que a maioria das pessoas tem quando algo negativo acontece, quando são demitidas. Quando as pessoas são demitidas, normalmente é a empresa que é a culpada, é o chefe que era um desgraçado que explorava, é sempre a responsabilidade dos outros. Não foi o caso do mordomo infiel. Ele disse: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para determinar o futuro que vai me acontecer? Erga suas mãos, porque eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Você vai construir um futuro diferente, porque você vai assumir a responsabilidade da sua vida. Eu disse: você vai construir um futuro diferente. Você é arquiteto do futuro que você quer ver acontecer. Vou repetir mais uma vez: você é o arquiteto do futuro que você quer fazer acontecer. Você é dono do futuro. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: você é dono do futuro. Como assim, Fernando Guilherme é o dono do futuro? Deus é o dono do futuro. Abra aí 1 Coríntios 3 no verso 22. Hoje você vai entender que você é dono do seu futuro, e que Deus espera que você assuma a responsabilidade do seu futuro. 1 Coríntios 3, no verso 22, desde o verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Diga comigo: tudo é meu.
Mais uma vez diga: tudo é meu. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, diga comigo presente, sejam as futuras, diga comigo futuras. Diga: tudo é meu, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Esta é uma das passagens mais poderosas nas Escrituras, porque nesta passagem nós vemos algo. Deus se entrega no homem, no ser humano, a capacidade de modelar o seu futuro, porque não são as condições que determinam o teu futuro, são as tuas decisões que determinam o futuro que você vai ver acontecer. Diga para a pessoa que está do seu lado: não são as condições, e sim as suas decisões que determinam o futuro que você vai ver acontecer. O apóstolo Paulo disse: tudo é vosso, e depois ele explica que esse tudo, ele diz: seja vida, seja morte, seja Paulo, seja Cefas, seja Apolos. Mas, presta atenção, ele vai entrar nos tempos, e diz: sejam as coisas presentes, diga comigo presentes, sejam as coisas futuras, diga comigo futuro. E depois ele enfatiza e diz: tudo é vosso. Tudo o que? O presente e o futuro. Por que não diz o passado, o presente e o futuro? Diz as coisas presentes, as coisas futuras. Tudo é vosso. Você é dono do seu presente, mas você também é dono do seu futuro. E nesta noite você vai receber estratégias para construir um futuro diferente. Se você entendeu, você deve entender que você não é dono do seu passado. O que passou, passou. O que lhe aconteceu, já aconteceu. Você não tem como voltar no passado. Você não tem como mudar o passado, mas você tem como construir o futuro. Você é dono do seu futuro, você é protagonista do seu futuro, você é o arquiteto do seu futuro. As suas decisões hoje determinam um futuro que você vai vivenciar amanhã. As suas decisões hoje, no tempo, determinam o que você vai ver acontecer amanhã. Não é o que lhe aconteceu, é o que você vai fazer acontecer. Eu disse: você não é o que lhe aconteceu, você é o que você decide se tornar. Essa é a revelação mais poderosa, porque normalmente as pessoas jogam a responsabilidade do futuro em Deus. Se Deus quiser, eu vou estudar. Deus quer que você estude, é agora você que tem que estudar. Se Deus quiser, eu vou prosperar. Deus quer que você prospere. Há mais promessas para a sua prosperidade na Bíblia do que em qualquer outro livro. Deus quer que você prospere. A pergunta é: o que você vai fazer para prosperar? Tem alguém aqui? Diga: eu sou dono do meu futuro. Diga: eu sou dono do meu presente. Eu sou dono do meu futuro. Meu passado está no passado. O passado não existe mais. Hoje você pode determinar o que vai acontecer no seu futuro. Então o mordomo infiel, vamos voltar agora. O mordomo infiel, ele entendeu que ele não era vítima de ter sido demitido, até porque ele tinha sido infiel. Mas ele se assume como protagonista do futuro. Ele diz: o que eu farei? O que eu vou agir? As suas decisões hoje determinam o seu futuro amanhã. Diga mais uma vez isso para a pessoa que está do seu lado. As suas decisões hoje determinam o seu futuro amanhã. Que futuro você quer ver acontecer amanhã? Decida hoje o futuro que você quer criar, porque todas as coisas são vossas, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras. Deus entregou o futuro para você construí-lo a partir das suas decisões no presente. Diga comigo: eu sou dono do meu futuro. Mais uma vez diga: eu sou dono do meu futuro. É o que a palavra do Senhor diz. Então o mordomo pensa e disse: se eu sou dono do meu futuro, eu tenho que fazer algo, porque já fui demitido. Isso já está no passado. Até porque o passado dura apenas 2 segundos. Depois de 2 segundos,
já não existe mais. O seu cérebro não processa mais o passado, nem o futuro. O seu cérebro processa o presente. Depois de 2 segundos já se tornou algo passado e o cérebro não processa isso. O que seu cérebro processa é o presente. Você tem o presente para poder afetar o futuro. Excesso de passado é depressão. Excesso de futuro é ansiedade. Você tem o presente. Você tem o hoje para agir. Por isso que você tem que agir no aqui e no agora. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Você tem que agir aqui e agora. É o único tempo no qual você pode determinar o que vai acontecer. Então ele pensa, diz: fui demitido, o que eu vou fazer? Ele não diz: eu fui demitido porque meu chefe, ele é uma pessoa muito ruim, ele é explorador, eu estava cansado de trabalhar para ele só me sugava. Ele diz: não, eu preciso fazer algo pelo meu futuro. E veja o que ele faz, veja como ele age, porque o agir desse homem provocou algo nos seus. As ações que esse homem tomou fizeram com que os seus se manifestassem de uma maneira que eu não vejo nas escrituras se manifestarem de uma outra forma. Esta é uma das passagens nas quais eu vejo uma atividade nos seus que não é retratada em nenhuma outra passagem. Que foi o que esse homem fez? Primeiro, autorresponsabilidade. Diga comigo: autorresponsabilidade. Ele diz: o que eu farei? Segunda coisa, ele diz: escavar a terra eu não posso. O que ele estava dizendo? Eu não posso trabalhar naquilo que eu não sou bom. Eu não posso trabalhar naquilo que eu não tenho talentos. Eu não posso trabalhar naquilo que eu não tenho competências. Eu preciso maximizar o meu potencial. Para você maximizar o seu potencial, você tem que fazer uma autodescoberta dos talentos que Deus colocou em você, dos pontos fortes que Ele colocou em você, dos dons que Ele colocou em você, para você viver um tempo exponencial. Tem alguém aqui querendo viver um tempo exponencial? Quais são os seus talentos? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus dons espirituais? Quando você faz um mapeamento interno, um autoconhecimento, uma autodescoberta, você começa a traçar uma estratégia que lhe permita desenvolver o seu potencial, cumprir com toda a missão que Deus lhe deu. Ele entende algo, ele não tinha habilidades, ele não tinha talentos para escavar. Ele disse: eu não posso desperdiçar a minha vida na atividade errada. Eu preciso maximizar o meu potencial. Eu não sei escavar na terra. Se eu começar a escavar na terra, eu vou demorar muito tempo até eu aprender isso. Eu preciso fazer um inventário interior. Eu preciso descobrir as áreas nas que eu sou bom. Eu preciso descobrir o meu talento, a minha habilidade. Esse homem não era bom para escavar na terra, então ele disse: eu me recuso a fazer o que eu não fui chamado para fazer. Fale para a pessoa que está do seu lado e diga: se você quer ter sucesso, você tem que se recusar a fazer o que você não foi chamado para fazer. Mais uma vez eu vou falar isso porque é muito importante. Chega um ponto na sua vida que você deve entender algo: você não é bombril. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: você não é bombril. Por que o bombril é tão barato? Por que o bombril é tão barato? Porque serve para 1001 coisas, eu não é? Se você passar a vida toda como um bombril, sem descobrir o seu propósito, o seu desígnio, o seu valor vai ser muito baixo. Quando você descobre que você é único, que você tem talentos que mais ninguém tem, que você tem habilidades que mais ninguém tem, que você tem uma chamada que mais ninguém tem, você começa a se direcionar rumo ao seu potencial. Você começa a se direcionar rumo ao desígnio que Deus traçou para você na eternidade. E eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai entrar num tempo de autodescoberta. Você vai entrar num tempo de você descobrir os talentos, descobrir tudo o que o Senhor colocou em você como dons, como habilidades sobrenaturais, porque você está prestes a entrar num tempo exponencial. Eu disse: você está prestes a entrar num tempo exponencial. O mordomo, ele sabia que a demissão
não significava que ele não poderia viver um futuro exponencial. Ele entende que o que lhe aconteceu, e que ele não era vítima do passado, senão protagonista do futuro. E ele faz um inventário, ele disse: eu não posso cavar a terra. Mas a terceira coisa, na verdade, que ele faz ele diz: mas além de não poder cavar na terra, eu não posso mendigar. Diga comigo, mendigar. Mais uma vez, mendigar. O que ele estava dizendo? Eu não posso ter a mentalidade de um mendigo. Eu estou num ponto da minha vida que eu não posso ter mais essa mentalidade de pobreza. Eu preciso reajustar o meu sistema de crenças, eu preciso reajustar os meus pensamentos para o que vai ser o meu futuro. Eu preciso reconfigurar a minha mente, eu preciso transformar a minha mente para viver o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito da vontade do Senhor. Tem alguém aqui querendo viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor? Diga eu. Como é que você vive o bom, o agradável e o perfeito da vontade de Deus? Transformando a sua mente. Romanos 12 diz: transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que comproveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos de vocês querem ter um futuro bom, agradável e perfeito? Diga eu. O que você tem que fazer? Reconfigurar a sua mente. Você precisa ter uma mentalidade de abundância e não uma mentalidade de pobreza. A mentalidade de pobreza, ela não vai te levar a viver o propósito do Senhor. Então, esse homem, mesmo que ele tinha sido um mordomo infiel, ele entende algo: estou numa fase que eu preciso me reajustar, eu preciso me reconfigurar. Eu não posso pensar mais como mendigo, eu tenho que pensar como milionário. Diga para a pessoa que está do seu lado: não pense como mendigo, pense como milionário, porque Jesus disse que Ele veio para que você e eu tivéssemos vidas e vidas abundantes. Você foi chamado para abundância. Eu disse: você foi chamado para abundância. A abundância é a tua herança. Você foi desenhado por Deus para viver a abundância. Você é um gerador de riquezas. Parece que você não acreditou nisso que acabei de falar. Você é um gerador de riquezas. Mais uma vez, você é um gerador de riquezas. Deuteronômio 8:18. Diga: eu sou um gerador de riquezas. Agora, como se você acreditasse, diga: eu sou um gerador de riquezas. Deuteronômio 8:18 diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá o poder para adquirir as riquezas, a fim de confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Veja que nesta passagem as Escrituras nos revelam algo. Há um poder dentro de nós. Diga: eu tenho um poder. Qual é esse poder? O poder para você gerar as riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá o poder. Diga: eu tenho o poder. Para quê? Para quê? Para gerar as riquezas. Diga: eu sou um gerador de riquezas. Agora, como se você acreditasse, diga: eu sou um gerador de riquezas. O mordomo infiel entende algo. Ele entende que não podia ter a mentalidade de mendigo para o futuro que ia acontecer. Ele se reajusta, ele diz: eu não posso escavar porque eu não tenho as habilidades, mas também eu não posso ficar com essa mentalidade de mendigo. A mentalidade de pobreza é uma das coisas que precisa ser demolida na nossa mente. A mentalidade de pobreza é uma fortaleza demoníaca que nos limita de vivermos a abundância. Enquanto você não demolir a mentalidade de pobreza, você não poderá viver a riqueza. Tem alguém aqui querendo viver a riqueza? Diga eu. Tem alguém aqui querendo viver a riqueza? Diga eu. Quem não disse eu é mentiroso. Não quer viver a riqueza? Passe sua porção para mim. Diga para a pessoa que está do seu lado: se você não quer viver a riqueza, passe sua porção para mim. Quem diz que dinheiro não é importante, ei, quem diz que dinheiro não é importante é porque nunca ficou muito tempo sem ele. Fica um pouquinho sem o dinheiro e você vai ver quão importante é esse dinheiro.
A mentalidade de pobreza, que vem por uma filosofia demoníaca, que se infiltrou e se enraizou na igreja, tem mantido a igreja refém à pobreza, tem escravizado a igreja numa mentalidade que não é a mentalidade que Deus determinou para o seu povo. A mentalidade de pobreza vem por causa das escolas dos gregos. O platonismo, ele fazia uma separação entre o espiritual e o natural. O espiritual era o bom, o natural era o ruim. Eles expressavam tudo o que era natural e eles expressavam por tudo o espiritual. Deus não faz essa separação. Para Deus, o espiritual e o natural estão juntos, estão unidos. Por isso Jesus diz que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra, no natural, como é feita nos céus, no sobrenatural. O cristianismo trata-se de você ser sobrenatural no natural e natural no sobrenatural. Essa é a vontade de Deus. Mas os gregos cortaram, os gregos separaram, os gregos se isolaram, disseram: só o espiritual é o bom. Platão ficava filosofando no espiritual, mas a vida deles era uma vida totalmente deforme, uma vida cheia de distorções, mesmo que eles filosofavam. Tristemente houve alguém chamado Agostinho, que alguns consideram como o pai da igreja. Agostinho assumiu toda essa mentalidade dos gregos e ele começou a pregoar um evangelho de pobreza. Ele começou a trazer uma linha de pensamento diferente, a linha de pensamento do pensamento judaico-cristão. Ele começou a introduzir a mentalidade de pobreza. Ele começou a enfatizar a pobreza como sinônimo de humildade. A pobreza nunca será sinônimo de humildade. Veja que nós usamos essa terminologia de maneira errada. Essa pessoa é humilde. Humilde como? Aquele pobrinho. Não, uma coisa é a pobreza, outra coisa é a humildade. A humildade é uma condição do coração. A pobreza é uma condição da mente. E hoje essa mentalidade vai se arrebentar na sua vida. A mentalidade do mendigo. O mordomo infiel disse: eu não posso continuar com essa mentalidade de mendigo, porque eu sei que eu quero um futuro diferente. Ele demole essa fortaleza de pobreza. Uma outra coisa que Agostinho disse, ele disse: Jesus, sendo o rei do universo, ele nasceu numa manjedoura. Quantos de vocês já ouviram isso? Quantos de vocês já ouviram isso? Sabe por que Jesus nasceu numa manjedoura? Ele não nasceu numa manjedoura porque ele era pobre. Ele nasceu numa manjedoura porque ele nasceu num tempo profético, na festa dos tabernáculos. Um tempo no qual o povo de Israel tinha como um direcionamento divino poder construir cabanas de palha. Diga cabanas de palha. Sucá. As cabanas de palha, e eles habitavam 7 dias nas cabanas de palha, faziam um buraco no teto da cabana para poder contemplar as estrelas e se lembrar da promessa que Deus tinha feito a Abraão. E durante esses 7 dias todos acampavam nessas cabanas de palha, e foi nesse tempo que Jesus nasceu. Se Jesus nasceu no tempo dos tabernáculos, e você pode pesquisar isso, está todo documentado. Mas se ele nasceu no tempo dos tabernáculos, ele nasceu quando todo o povo estava habitando em cabanas de palha. Cabanas de quê? A manjedoura é quê? A manjedoura é o quê? Então ele não nasceu numa manjedoura porque ele era pobre. Ele nasceu numa manjedoura porque nasceu num tempo profético, a festa dos tabernáculos. Mas Agostinho disse: Jesus, sendo o rei do universo, ele nasceu numa manjedoura para provar para a gente que a gente tem que viver como pobre. Falso! Falso! Isso é uma mentira. Jesus nasceu no tempo certo. A festa dos tabernáculos é a festa do Pai. O Pai fez nascer o seu Filho no tempo certo. A festa dos tabernáculos é a festa da glória. Deus queria mostrar a sua glória, porque Ele é a imagem, Ele é a representação da glória de Deus. Ele não nasceu numa manjedoura porque é pobre. Então por que a palavra diz que Ele se fez pobre? Ei, estuda essa palavra pobre, porque não tem nada a ver com recursos financeiros.
Essa palavra pobre, quando diz que ele se fez pobre, é que ele saiu de uma condição de Deus para se tornar humano. E Filipenses vai falar disso. Ele não se aferrou à sua condição de Deus, senão que ele se tornou homem. Ele se fez pobre, sendo criador, ele se tornou a criatura para vir a remir a criação. O problema é que nós aceitamos todas essas mentiras que a maldita religiosidade trouxe sobre a igreja e as abraçamos como uma maneira de sermos piedosos. Tem que ser humilde, irmão, e humilde é pobreza. Jesus nasceu numa manjedoura porque ele era pobre. Falso, nasceu porque ele nasceu na festa dos tabernáculos. Mas a palavra diz que ele se fez pobre. Isso significa que eu também tenho que ser pobre. Nos céus não existe pobreza. As ruas nos céus são ouro. O pavimento nos céus é ouro. O mar é de diamantes. Veja Apocalipse, você vai ver pedras preciosas, você vai ver ouro, você vai ver uma condição, a abundância. Quando Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele estava dizendo que o que acontece nos céus também vem acontecer aqui na terra. Se lá nos céus não existe pobreza, aqui na terra você e eu não podemos tolerar a pobreza. Você foi chamado para viver na abundância. Essa mentira que o diabo nos fez abraçar tem que ser quebrada. A mentalidade de pobreza precisa ser despedaçada para você poder viver a realidade que Deus tem para você. O mordomo infiel disse: eu não posso usar a minha vida fazendo o que eu não fui chamado para fazer, mas também eu não posso continuar com essa mentalidade de mendigo. Eu sei o que eu vou fazer. E veja o que ele fez. Ele disse: eu sei o que eu vou fazer. Eu vou procurar as pessoas que estão devendo ao meu Senhor e eu vou negociar com elas. Ele procura as pessoas e disse: quanto que você está devendo? 100, ele disse: anote aí, 50. Quanto que você está devendo? Ele disse: 100, anote aí, 80. Ele começa a negociar. E no ponto final acontece algo que chamou a minha atenção. Diz a palavra que o homem rico elogiou o mordomo infiel. A palavra elogiar significa aplaudir. Os céus aplaudiram alguém que tinha sido infiel. Como assim? Deus aplaudiu alguém que tinha sido infiel no passado. Por que que os céus aplaudiram um mordomo infiel? Não foi porque ele era trapaceiro. Não saia daqui falando: então eu tenho direito para fazer algumas coisas tortas, dar um jeitinho aqui. Não foi por isso. Deus abomina as coisas tortas. A balança injusta é algo que ele odeia. Então por que que ele aplaudiu? Sabe por que que ele aplaudiu? Porque o mordomo infiel resolveu um problema que o homem rico tinha. O homem rico tinha um problema. Tinha pessoas que estavam devendo ele e não estavam pagando. Alguma vez quando você teve uma dívida, o banco ligou para renegociar a dívida com você? Já aconteceu? Já aconteceu? Diz: você devia tanto, agora você vai pagar tanto. Sim ou não? Sim ou não? Foi o que o mordomo infiel disse: ei, quanto que você está devendo para o meu senhor? 100. Isso estava perdido. Aquele que devia 100 não ia pagar. Ele disse: eu vou fazer algo. Eu vou negociar, eu vou resolver o problema do meu senhor. Eu fui demitido, mas agora eu vou resolver o problema que causa dor na vida dele. Qual era o problema? Ele tinha devedores que não pagavam. Se há algo que causa dor de cabeça nas pessoas, é que alguém não te pague. Sim ou não? Sim ou não? O homem rico não conseguia dormir. Por quê? Porque tinha pessoas devendo. Então ele diz: eu vou fazer o que os bancos fazem. Vou ligar
e vou renegociar. Quanto que você está devendo? 100? Anote aí 50. Você vai pagar 50. Você não ia pagar nada mesmo, agora você vai pagar 50. Quanto que você está devendo? 100. Anote aí 80. Ele renegociou a dívida. Ele resolveu o problema de um caso perdido, de uma inadimplência para o seu Senhor. E quando ele resolveu o problema, o Senhor aplaudiu. Diga para a pessoa que está do seu lado: você será lembrado pelos problemas que você resolva, ou pelos problemas que você crie. Você decide. As pessoas vão te lembrar pelos problemas que você resolveu, ou pelos problemas que você criou. Mas nesta noite o Senhor quer que você seja alguém que resolva problemas. O Senhor quer que você seja um estrategista. Os seus aplaudiram alguém que resolveu um problema. Procure na Bíblia, você não vai encontrar outra passagem onde Deus aplauda alguém. Diz que o homem rico aplaudiu. Disse: você resolveu um problema para mim. O mesmo homem que tinha sido demitido é o homem que agora está resolvendo um problema para o seu Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem a resposta aos problemas de mais alguém. Tem alguém aqui querendo ser rico? Tem alguém aqui querendo ser rico? Pode levantar a sua mão direita, e se você quiser as duas mãos, se você quiser ficar em pé, se você estiver tão convicto, fique em pé. Não se envergonhe de dizer: eu quero ficar rico, porque você é um gerador de riquezas. 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 Ei, se você é um gerador de riqueza, se expresse. Eu disse: se você é um gerador de riqueza, se expresse. Só quem não for gerador de riqueza, fique calado. Mas se você é um gerador de riquezas, por favor, se expresse, se manifeste, reaja. Diga: eu sou um gerador de riquezas. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: eu sou um gerador de riquezas. Diga: eu sou a resposta ao problema de mais alguém. O que poderia ter terminado de uma maneira trágica teve um final feliz. Houve uma ressignificação. O mordomo foi demitido, mas acabou sendo aplaudido. Eu quero anunciar algo sobre a sua vida. Eu não sei o que aconteceu no teu passado, mas sei o que pode acontecer no teu futuro. Se você passou por um momento difícil, você vai viver os melhores dias da sua história. Mas para viver isso, você tem que resolver o problema de mais alguém. Duas coisas são fundamentais para você gerar a riqueza: você entender as dores de alguém e você entender os sonhos de mais alguém. Quando você entende essas duas coisas, você é a solução para as dores de alguém, para aliviar as dores, e você é a solução para acelerar os sonhos de mais alguém. Quantos de vocês querem ser ricos? Quantos de vocês querem ser ricos? O que você tem que fazer? Aliviar as dores de alguém ou acelerar os sonhos de alguém. Quando você alivia as dores de alguém, você é recompensado com o dinheiro. Quando você acelera os sonhos de alguém, você é recompensado com o dinheiro. Que foi o que o mordomo infiel fez, que Deus aplaudiu. Ele resolveu um problema. Ele resolveu as dores de alguém. Diga para a pessoa que está do seu lado: você vai ser muito rico, porque você vai resolver as dores de alguém. Diga: você vai ser muito rico, porque você vai acelerar os sonhos de mais alguém. Eu estou profetizando sobre a sua vida que Deus vai te dar estratégias para você resolver as dores de alguém, e também para você acelerar os sonhos de mais alguém. Você vai ser a resposta que alguém tem clamado e que ainda não tem. Eu disse: você é a resposta para os problemas de mais alguém. O problema é
que muitas vezes apresentamos o cristianismo como uma religião, ao invés de apresentar o cristianismo como uma resposta. Diga para a pessoa que está do seu lado: tua recompensa vem de resolver as dores e de acelerar os sonhos. Qual era a dor do Senhor, do homem rico? Que não estavam pagando, inadimplência. Quando o mordomo foi demitido, ao invés de ele falar: puxa, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou apelar, agora eu vou falar mal do meu chefe. Ele disse: eu preciso de uma estratégia. Aí ele começa a mapear. Ele diz: ele tem um problema. Essas pessoas não estão pagando. Essas pessoas estão inadimplentes. Eu vou fazer algo, eu vou ligar para elas, eu vou chamar elas para renegociar. Mesmo que elas não paguem tudo, elas vão pagar algo. Melhor do que perder tudo é você ter o pagamento de algo. E ele ele fala. Estamos contextualizando nos dias de hoje. Ele manda um WhatsApp. E ele renegocia as dívidas. Quando ele resolve o problema, os céus aplaudem. Eu quero te anunciar algo: os céus vão aplaudir a sua vida. Você não acreditou nisso? Eu disse: os céus vão aplaudir a sua vida, porque você vai resolver o problema de mais alguém. Eu disse: você vai resolver o problema de mais alguém. Tem alguém aqui que está entendendo? Mas eu disse: você vai resolver o problema de mais alguém, e Deus vai aplaudir, assim como aplaudiu esse mordomo que tinha sido demitido. Eu não sei o que lhe aconteceu, mas eu sei que Deus se prepara para te aplaudir. Eu disse: Deus se prepara para te aplaudir, porque você será a resposta às dores de alguém e o acelerador dos sonhos de mais alguém. Querer ser rico não é pecado. O pecado é você querer ser rico sem trabalhar. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Aí não dá. Aí não dá. Aí você vai ficar com a demissão do mordomo infiel. Imagina se o mordomo infiel tivesse cruzado os braços só para falar mal do chefe que tinha demitido. Ele disse: eu preciso agir. Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa agir. Diga: você precisa agir. Mas como é que ele agiu? Primeiro, agiu segundo o que ele sabia fazer. Ele não sabia escavar na terra, por isso ele disse: eu não vou perder tempo fazendo o que eu não fui chamado para fazer. Segunda coisa, ele disse: eu não posso mendigar. Ele disse: eu não posso ter a mentalidade de mendigo, eu preciso mudar a minha mentalidade. Terceira coisa, eu vou resolver os problemas de mais alguém. Quais são as dores que o meu chefe tem? As dores são que as pessoas não estão pagando. Qual é o sonho dele? Que paguem pelo menos algo. Eu não é? Eu não é? Ele mapeou as dores do seu chefe e resolveu o problema. Erga as suas mãos, porque Deus vai te dar ideias criativas para você resolver as dores de mais alguém. Empreendedorismo, senhoras e senhores, é você ter uma ideia para resolver as dores de alguém. Empreendedorismo é você ter uma ideia para acelerar os sonhos de mais alguém. Tem pessoas que estão precisando da tua resposta. Você é a resposta para alguém. Eu disse: você é a resposta para alguém. O problema é que as pessoas querem sugar ao invés de resolver problemas. As pessoas têm a mentalidade sanguessuga. Dá. Me dá. Sabe por que o Brasil está em crise? Pela mentalidade sanguessuga. Todo mundo quer sugar do governo ao invés de resolver os problemas do governo. Mas há uma geração que está se levantando, que é uma geração que é a resposta às dores de alguém, é uma geração que é a resposta aos sonhos de alguém. Você é a resposta para alguém nessa terra, e você será recompensado pelas dores que você alivie e pelos sonhos que você acelere. E só quem estiver acreditando que é a resposta, por favor, se expresse, se manifeste e diga: eu sou a resposta. Diga: eu sou a resposta.
Diga: eu sou a resposta. Diga: eu sou a resposta. Diga: eu sou a resposta para esta crise. Como é possível que na crise, a cada dia que passa, mais de 200 milionários emergem no Brasil? Na crise, alguns prosperam e alguns ficam chorando. Diga para a pessoa que está do seu lado: você escolhe. Ou você fica chorando, ou você fica lamentando, ou você se torna o próximo milionário nesta nação. Eu disse: você fica chorando, ou você se transforma no próximo milionário nesta nação. Deus te fez como um criador de riquezas para resolver as dores de alguém e também para acelerar os sonhos de mais alguém. Enquanto você tiver a mentalidade de sanguessuga, de mendigo, de querer as coisas de graça, de querer que as pessoas te contratem só porque você é bonitinho, bonitinha, bonzinho, ou só porque você é crente, tem que me dar trabalho porque eu sou seu irmão em Cristo. Ah, é? Ah? Você não é contratado porque você é bonitinho. Você é contratado porque você resolve o problema de alguém. Quando você for pedir trabalho de alguém, antes de você falar com a pessoa, faça um mapeamento. Mapeie o site da pessoa, da empresa. Mapeie quais são os problemas, e você vai ver que você é a resposta às dores de mais alguém. Mapeie os sonhos de alguém. Quando José mapeou o sonho de Faraó, Deus disse: agora eu vou fazer o teu sonho se cumprir. Quando José cumpriu o sonho para Faraó, Deus disse: agora eu vou cumprir o teu sonho. Tem alguém aqui querendo viver os seus sonhos? Ei, primeiro, cumpra o sonho de mais alguém. Aí ninguém diz amém, hein? Ninguém diz amém. Quando você sonha os sonhos de mais alguém, você é recompensado. Qual foi a recompensa de José ter sonhado os sonhos de mais alguém? Ele acabou sendo o gestor das riquezas de toda uma nação. Porque quando você acelera os sonhos de alguém, você é recompensado. Quando você resolve as dores de alguém, você é recompensado. Não queira ser recompensado pelo seu rostinho bonitinho ou por ser irmão em Cristo. Resolva um problema. Resolva um problema. Alivie as dores. Acelere os sonhos e você vai ser muito, mas muito rico. Tem alguém aqui querendo prosperar? Tem alguém aqui querendo prosperar? Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem que abrir mão da mentalidade de mendigo. Diga: você tem que abrir mão da mentalidade de mendigo. Qual é a mentalidade de mendigo? Dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu não entendi por que você está rindo tanto. Diga para a pessoa que está do seu lado: hoje você vai abrir mão da mentalidade de mendigo. Diga: a mentalidade do sanguessuga. Ai, mas é muito forte. É forte mesmo, mas é a palavra. Diga para a pessoa que está do seu lado: você foi chamado para gerar a riqueza, não para mendigar. O mordomo infiel, ele disse: eu não posso mendigar. Enquanto você não entender que você não foi chamado para mendigar, você não vai prosperar. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é a resposta na vida de alguém. Mais uma vez, diga: você é a resposta na vida de alguém. Agora, eu finalizo com o seguinte: Provérbios 22, 29. Provérbios 22, 29. Aleluia.
Viste um homem diligente. Diga comigo, diligente. Diga comigo, diligente. Deus não trabalha com os preguiçosos. Deus nunca chamou alguém que estava desocupado. Toda pessoa que Deus chamou estava extremamente ocupado. Porque Deus não chama preguiçosos. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Quando você é diligente na sua obra, resolvendo os problemas de alguém, acelerando os sonhos de mais alguém, você é colocado numa posição, a posição perante os reis. Tem alguém aqui querendo se assentar na mesa dos reis? Agora, às vezes a gente perde um pouco a perspectiva destas passagens que falam de realeza. Mas vamos traduzir um pouquinho. Quando você é diligente, Deus te coloca em posições de autoridade. Ele vai te fazer assentar com ministros, Ele vai te fazer assentar com deputados, Ele vai te fazer assentar com os presidentes, Ele vai te fazer assentar com as pessoas influentes nessa terra. Mas você precisa ser o quê? Diligente. Perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa sorte. Ei! Será posto com os que são cabeça e não com os que são cauda. Será posto com os influentes, com os ricos e não com os de baixa sorte. Diga para a pessoa que está do seu lado: você foi chamado a ser cabeça e não cauda. Você foi chamado a estar por cima e não estar por baixo. Mas você precisa ser diligente, porque o homem diligente perante reis será posto. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está prestes a alcançar posições de autoridade. Tem alguém aqui querendo prosperar? Tem alguém aqui querendo prosperar? Só quem não quiser prosperar, por favor, fique calado. Ei! Finalizo mais uma vez, segunda vez que eu estou finalizando. Quem sabe na terceira seja de verdade. Finalizo com isso aqui. Deus quer que você seja rico. Deus quer que você seja rico. Sabe por quê? Uma das razões, uma apenas. Abra aí Eclesiastes 10, no verso 16. Não, vamos ler desde o verso 13. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, diga comigo, pobre. Porém sábio, diga sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Havia uma pequena cidade, foi sitiada, e houve um homem que salvou a cidade. Ele tinha uma sabedoria em comum e salvou a cidade. Salvou a cidade, mas não salvou a sua própria vida. Era tão sábio que salvou a cidade. Era tão pobre que mesmo salvando a cidade ninguém se lembrou dele. Porque quando você é sábio, mas não tem a riqueza, você é esquecido. Porque ninguém presta ouvidos ao pobre. Quantos de vocês já pediram um conselho ao pobre? Quantos de vocês seriam mentoreados por um pobre para que ele te ensine a ser bem sucedido na vida? Por isso é que a palavra diz: melhor é a sabedoria do que a força, contudo a sabedoria do pobre
é desprezada. Por isso é que Deus não quer que você seja pobre, porque a tua sabedoria é para ser ouvida, a tua sabedoria é para provocar respostas, a tua sabedoria é para chegar nas pessoas que precisam. Você não vai morrer no esquecimento. Eu disse, você não vai morrer no esquecimento. Você não vai ser mais um que vai lá no cemitério e deixe o seu corpo sem ninguém ter percebido que você passou pela história. Você vai marcar a história. Você nasceu para marcar a história. Você nasceu para fazer a história. Por isso é que Deus vai te enriquecer, porque mesmo se você for sábio e for pobre, você é esquecido. Deus quer que você seja lembrado, não apenas nesta geração, senão nas gerações que vêm. Você vai ter um legado. O pobre não tem legado. Por isso a palavra diz em Provérbios 13:22 que o homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, e a riqueza do ímpio é transferida para o justo. Você será um homem, uma mulher de bem. Eu disse, você será um homem, uma mulher de bem. Você não vai morrer no esquecimento. Você será lembrado, você será celebrado, porque Deus te chamou a ser a resposta para mais alguém. Deus te chamou a aliviar as dores de alguém e a resolver os problemas de alguém. Mas é necessário que se quebre essa mentalidade de pobreza. É necessário que você se reconfigure. E vou te falar algo. A única maneira que eu conheço de quebrar essa mentalidade de pobreza, a mentalidade de pobreza sempre está demandando: me dá, me dá, me dá. A única maneira de quebrar a mentalidade de pobreza é dando, 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 dando. Quero te contar algo que aconteceu comigo há 10 anos atrás, e agora sim finalizo. Há 10 anos atrás eu estava quebrado. Eu me lembro que eu perguntei à minha esposa quanto dinheiro nós temos para passar um mês. Era início do mês e nós tínhamos R$1.000, apenas R$1.000. Estávamos num restaurante, ela segurou a minha mão e ela disse: Deus vai nos dar uma estratégia para prosperar. Eu disse: eu creio. E quando a gente estava orando, eu olhei e no restaurante estava o Dr. Mike Murdock. Eu disse: amor, Dr. Mike Murdock está lá. Ela disse: vai, fala com ele. Você já leu os seus livros? Você compra os seus DVDs? Eu disse: eu tenho vergonha. Ela disse: vergonha nada, vai. Eu disse: a última palavra é sempre a minha. Eu estou indo. Eu fui. Diz: Dr. Mike, eu leio os seus livros, eu assisto seus DVDs, sua vida mudou a minha vida. Ele me olhou e disse: quantos anos você tem? Eu tinha 28 anos. Ele disse: você é muito novo para ser tão sábio. Eu disse: obrigado. E ele diz: com licença, eu preciso ir. Estavam aguardando aí outros pastores. Estavam até meio endemoniados porque eu estava retendo ele. Aí eu disse: vai, mas foi um prazer conhecê-lo. Eu estava voltando na mesa feliz por ter falado com ele. E o Espírito Santo disse: você não me pediu uma estratégia para prosperar? Eu disse: claro que eu te pedi. Mas depois ele apareceu, ele disse: então, ele é a estratégia que você precisa. Eu disse: como assim? Disse: pegue o seu dinheiro e faça uma semeadura na vida dele. Eu corri e disse para minha esposa: quanto que a gente tem? R$1.000. Faça um cheque por 500. Nós vamos dar a metade de tudo que a gente tem. E eu corri para segurar ele. Quando eu cheguei, os pastores estavam cercando, aí eles ficaram incomodados, tudo. Eu entrei. Diz: Dr. Mike, por favor, não vá embora. Minha esposa está vindo. O Espírito Santo me falou que eu devia semear na sua vida. Ele me olhou e disse: eu devo insistir com você? Você é muito sábio para ser tão novo. Minha esposa chegou correndo com um cheque. E aí ele fez uma oração incomum. Ele disse: que a mesma unção que está na minha vida venha na vida deles. Que as mesmas portas que se abrem para mim se abram para eles. Que as mesmas oportunidades que o Senhor me dá,
dê também para eles, e que os próximos 24 meses eles vivam uma realidade diferente. E ele foi embora. Eu disse para minha esposa: você fez o cheque por 500? Ela disse: não. Eu disse: eu te falei que era 500. Ela disse: eu fiz por 1.000. 500 seus, 500 também meus. A gente ficou com... No outro dia, a minha vida começou a mudar. Aquele dia eu matei a pobreza. Nunca mais eu tive necessidade. E eu não falo me esnobando, mas há um dia no qual você pode matar a pobreza. Em dezembro desse ano, eu disse para minha esposa: amor, o Senhor tem sido muito fiel, Ele tem nos prosperado muito. Porém eu sinto que a gente chegou a um teto, e a gente precisa quebrar esse teto, porque o Senhor tem planos muito grandes. Mas nenhum projeto é executado sem dinheiro. Você pode ter os sonhos mais grandiosos, se você não tiver dinheiro, você não tem nada. Eu disse: a gente precisa quebrar esse teto. E eu fui orar, e o Senhor disse: você vai voltar no Dr. Mike Murdock, e você vai fazer uma oferta novamente na vida dele. Só que dessa vez você vai fazer uma oferta 10 vezes a mais do que você ofertou naquela vez. Eu disse: está repreendido, Satanás. Por nada. Ele disse: 10 vezes a mais. E detalhe, você não vai entregar essa oferta de qualquer maneira. Você vai comprar uma caneta que eu vou te falar, e você vai colocar a oferta na caixinha da caneta. Eu disse: amor, a gente vai viajar para os Estados Unidos. O Senhor me falou que a gente vai encontrar com o Dr. Mike Murdock. Ela disse: mas você não tem conexão com ele. Eu disse: eu não sei como, mas a gente vai. Aí eu postei no meu Instagram que eu estava viajando para Dallas. Uma pessoa me escreveu e disse: apóstolo, você não queria conhecer o Dr. Mike Murdock? Eu falei: é meu sonho. Diz: eu posso fazer a ponte para você, ele vai te receber. Eu disse: sério? Eu estou chegando daqui a 2 dias. Aí ela diz: eu vou fazer a ponte. Chegamos lá, marcamos 3 vezes. A primeira vez ele não conseguiu, ele estava muito delicado de saúde. Segunda vez não conseguiu. Na segunda vez eu disse para a pessoa que coordena a agenda dele lá, disse: não se preocupe, eu não quero incomodar, eu não quero pressionar, eu vim aqui por uma direção divina, mas se não der, eu vou entregar para você o que o Senhor me deu para entregar, e você entrega para ele. Aí ela disse: não, ele vai te receber, mas você precisa entender algo. Ele está num tempo sabático, ele não está falando com ninguém, ele não está viajando para lugar nenhum, mas ele sentiu de te atender. Você vai ter 10 minutos para falar com ele. Eu disse: perfeito, é tudo o que eu preciso. No outro dia nós fomos lá, e ele demorou em chegar. E quando ele chegou, eu disse: eu vim aqui porque há 10 anos atrás, num restaurante em Belo Horizonte, as nossas vidas foram radicalmente mudadas. Nós matamos a pobreza naquele dia. E ele ficou olhando para a gente. E eu disse: e hoje a gente veio com uma oferta 10 vezes a mais do que a gente tinha naquele então, porque Deus nos prosperou bem mais do que 10 vezes. E detalhe, eu te disse que Deus me falou para comprar uma caneta. Quando eu fui comprar a caneta Montblanc, eu ia comprar a mais baratinha. Deus disse: não, você vai comprar a mais cara. Eu disse: que? Só a caneta foram outros 10 mil reais, edição limitada. Eu nunca contemplei tanto uma caneta. E o Senhor me falou da caneta edição limitada de um músico famoso, porque o Dr. Mike gosta de tocar. Quando ele viu a caneta, ele disse: nunca ninguém fez um presente como esse para mim.
muito obrigado. E aí ele fez uma oração na minha vida, que é a oração que eu quero fazer sobre você. Ele diz: há 10 anos atrás você matou a pobreza e Deus tem te prosperado. Mas prosperidade não é abundância. A partir de hoje você vai viver abundância. Você não apenas não vai ter falta porque você já prosperou, senão que você vai abundar. As pessoas vão te procurar, investidores, pessoas de influência vão te procurar, porque você vai viver na abundância. 2 dias depois, um amigo meu me ligou e disse: Fernando, o Senhor me conectou com o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E eu senti, orando ontem, eu senti de te convidar para você ter um tempo com o presidente Donald Trump. Eu disse: eu estou ouvindo, certo, é isso mesmo? Ele disse: nós vamos ter uma jornada de oração. E eu queria que você fosse um dos líderes da América Latina que viesse orar conosco. E eu vou te apresentar o presidente Donald Trump. 2 dias depois de que eu recebi essa unção. Poderia te contar muitas coisas a mais. Quando você faz uma semeadura, quando você abre a sua mão, Deus abre os céus. A tua semente é a única coisa que fala o teu futuro. Não tem outra coisa. Tua semente atrai o futuro. Eu recebi essa unção. A minha vida mudou radicalmente. E quando eu cheguei aqui, quando eu estava chegando ontem, eu senti de ministrar essa palavra. Hoje eu falei, pedi permissão para o apóstolo Edmilson. Disse: apóstolo, eu tenho uma palavra, posso liberar? Ele disse: está liberado. Então, eu quero ministrar essa unção. Agora, entenda algo. Entenda algo. Sacrifício desata destino. Sacrifício desata destino. A tua oferta não é dinheiro, é um sacrifício que desata o teu destino. E eu quero orar aqui e quero liberar essa unção para que você não apenas prospere, senão para que você viva uma vida abundante. Tem alguém aqui querendo viver uma vida abundante? Fique em pé no seu lugar. E aconteceu hoje algo muito engraçado. O apóstolo já contou, eu vou recontar. Algo muito, muito engraçado. A gente tinha falado sobre isso de manhã. Aí a gente foi almoçar. E no restaurante, alguém que eu nunca vi, ele disse: oh, apóstolo, apóstolo, esse aqui parece com... Sempre que alguém diz que eu pareço com alguém, eu não gosto do que vem depois. Eu me lembro um dia eu estava num shopping lá no Rio. E alguém disse: você parece com um artista. Eu fiquei tão feliz. Ele disse: o artista desse filme, Narcos, Pablo Escobar. Eu fiquei tão abatido naquele dia. Então quando ele disse: apóstolo, eles parecem com... Eu disse: oh Jesus, algo bom tem que vir. Ele disse: ele parece com mais Murdoch. Eu disse: o quê? Mas na verdade foi a confirmação da unção que veio sobre a minha vida e que eu quero liberar sobre a tua vida. Erga as suas mãos aí onde você está. Esse é um momento radical na tua história. Tua vida pode mudar de uma maneira exponencial, e é o que Deus tem para você. Porém, não depende de Deus, depende de você. Não depende de Deus, depende de você. É a tua semente que desata o teu futuro. O mordomo infiel disse: eu não posso ser mendigo, eu tenho que pensar como milionário.
Na hora de ofertar, você não pode pensar como mendigo. Ah, se eu der isso vai faltar. Você tem que pensar como milionário. Eu quero fazer um desafio aqui. Um desafio para algumas pessoas. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus quer levá-los da prosperidade para a abundância. Você já é próspero, você já é bem-sucedido. Deus quer te levar para a abundância. Deus quer desatar algo. E o Espírito Santo colocou uma impressão no meu coração, um insight. Essas pessoas, se você é uma dessas pessoas que você diz: eu já sou próspero, sou um empresário bem-sucedido, sou um empreendedor, ou sou alguém que Deus realmente tem abençoado, mas eu sei que Deus tem mais. Eu quero te desafiar nesta noite a você apresentar uma semente. Uma semente de 5 mil reais. Se você é próspero, 5 mil reais não vai te deixar na pobreza. 5 mil reais vão te levar para a abundância. E eu sei que tem pessoas capazes de fazer essa semeadura. Então, se você é uma dessas pessoas, eu queria que você levantasse sua mão direita, porque eu sei que algo vai vir sobre a tua vida. Bem alto a sua mão direita, por favor. Se o Espírito Santo falou, não argumente com ele. Ai, mas vai me faltar, se eu der, não vou ter para ir, estava destinado. Não, ele falou, vem logo. Por favor, vocês que levantaram a sua mão, vem cá na frente. 5 mil reais. Você tem como passar o cartão, certo? Você não precisa pagar agora. Você pode dividir, mas você vai efetuar hoje essa ação. 5 mil reais, por favor. Venha aqui na frente, por favor. Tem mais pessoas com 5 mil reais. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos. Tem mais pessoas. Não lute contra o Espírito Santo. O que veio como convicção, aceite. Não é a hora de você tentar discernir se é Deus ou não é Deus. É Deus. Você está numa atmosfera profética. Se você sentiu, não lute. Se renda. Porque Deus nunca pede algo para você para tirar de você. Ele pede para acrescentar. Eu ainda sinto que tem mais pessoas. Aleluia. Erga suas mãos, você que está lá. Erga suas mãos bem alto. Apóstolo, posso orar por eles? Eu não sei por onde que eu desço. Por lá. Eu vou descer. Eu quero orar por eles.